A porteira do seu Davino pegue seu café, sente com calma e escute com fé, porque o que você vai ouvir agora pode mudar o jeito que você vê o mundo. Meu nome não vem ao caso, mas o que vou contar é de sangue meu, coisa que escutei do meu avô quando era só um moleque, sentado perto do fogão de lenha, ouvindo o chiado da chaleira e sentindo aquele frio fincado da serra. O homem do rancho afastado. Foi numa dessas noites de céu aberto, com a lua rasgando o breu por cima dos morros, que vô começou a falar do seu Davino. Disse que ele era um daqueles homens que o povo olha meio torto, mas no fundo respeita. Morava sozinho num rancho afastado, uns 3 ou 4 palmos de mata depois da última curva da estrada de terra. Dizia que o seu Davino tomava sua pinga com gosto, mas nunca foi de briga. Só gostava do silêncio e da bichoqueira do mato. Andava mais a pé do que de cavalo e conhecia cada canto de trilha, cada grota, cada pedra que fazia sombra. Mas o que deixava o povo cabreiro era que ele vivia dizendo que não andava sozinho. Os passos na escuridão. Disse que certa vez, voltando de um forró lá pros lados do Morro Grande, escutou passos atrás dele, bem ritmado, como se tivesse outro homem seguindo, só que não via ninguém. Parava, o passo, parava, andava de novo, o passo vinha junto. E aí é que a coisa começava a engrossar. Teve noite que ele chegou a correr com o cavalo, batendo esporão, como se a morte estivesse atrás dele. Passos misteriosos. Escutou passos atrás dele, bem ritmado, como se tivesse outro homem seguindo, só que não via ninguém. Fuga desesperada. Teve noite que ele chegou a correr com o cavalo, batendo esporão, como se a morte estivesse atrás dele. Presença invisível. E mesmo assim ouvia o trote vindo junto, só que sem som de casco, só o peso, o arrasto na terra. A porteira protetora. E mesmo assim ouvia o trote vindo junto, só que sem som de casco, só o peso, o arrasto na terra. Disse que até virou o cavalo para trás. Tentou pegar a coisa de surpresa, mas só dava no escuro e um silêncio danado. Mas o mais estranho era que nunca passava da porteira, a tal da porteira do rancho dele, onde, por conta própria seu Divino tinha desenhado um sinal no batente de madeira. Uns diziam que era Estrela de Davi, outros que era Sanamão ou alguma dessas figurinhas de proteção que velho carrega mais pela fé do que por saber o nome certo. Era feito com carvão de lenha, desenhado com dedo firme e toda semana ele refazia para não perder a força. E toda vez era igual. Podia vir correndo, tremendo de medo. O limite da proteção. O sinal protetor. Era feito com carvão de lenha, desenhado com dedo firme e toda semana ele refazia para não perder a força. A barreira invisível. Mas bastava chegar na beira da porteira. A tal da coisa parava. Não entrava, não avançava, sumia no escuro como se nunca tivesse existido. O segredo guardado. Mas eu ainda não sabia o que ele viu de verdade naquela noite. Meu avô falava baixinho quando contava essa parte, como se até o vento lá fora tivesse que ouvir com cuidado. Mas bastava chegar na beira da porteira. A tal da coisa parava. Não entrava, não avançava, sumia no escuro como se nunca tivesse existido. Mas eu ainda não sabia o que ele viu de verdade naquela noite. Meu avô falava baixinho quando contava essa parte, como se até o vento lá fora tivesse que ouvir com cuidado. O dia do esquecimento. Foi numa tarde cinzenta, sem sol e sem chuva, que seu Davino resolveu descer pro povoado a cavalo. Diz que ia comprar sal para gado e fumo propito dele. Nada demais. Só que nesse dia ele saiu com pressa. O cavalo tava arredio, o tempo virando e ele esqueceu de refazer o sinal na porteira. O carvão já estava apagado pelo sereno da noite passada, mas ele nem ligou, montou e foi. O problema foi na volta. Já era a noite fechada. O céu pesava com nuvens que não davam trovão nem raio, só aquele breu pesado de doer o olho. O cavalo vinha devagar, meio desconfiado, os dois subindo devagar a estradinha que serpenteava até o rancho. O encontro na escuridão. Foi quando ele ouviu de novo passos pesados respirando junto. Mas dessa vez não era só isso. Tinha um cheiro no ar, azedo, quente, diferente de tudo que ele já tinha sentido. Nem bicho, nem gente. O cavalo empacou, olhou pro mato como se visse coisa que homem nenhum podia ver. Seu Divino desceu, puxando o bicho pela rédea, o coração no galope. E então ali do lado da estrada, 2 olhos se acenderam. Mas não era olho de bicho, era olho de quem sabe que está sendo visto, vermelho, parado, fundo, como brasa de fogueira que não apaga nunca. Seu Divino então fez o que sabia, levantou a mão e gritou, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas a coisa não parou. A fuga desesperada. A aproximação. Ela foi chegando mais perto e foi ali que ele percebeu o erro, o sinal da porteira.
Não estava lá. A linha de proteção não existia mais e ele estava a pé, sem benzedura, sem nada. A corrida. Foi nesse dia que ele correu como nunca antes. Nem parecia velho, nem parecia homem. Parecia alma tentando escapar da outra. O refúgio. Disse que chegou em casa aos trambolhão, tropeçando na subida com o cavalo empacado lá atrás. Catou o carvão num canto do fogão e, com mão tremendo, riscou de novo o sinal na madeira da porteira. E só aí o silêncio voltou. Mas ele não dormiu aquela noite e o cavalo também não. O que leva um homem a querer encarar o que não é desse mundo? Depois do encontro. Talvez seja medo demais ou orgulho demais. No caso do seu Davino, acho que foi um pouco dos dois. Depois daquela noite que quase perdeu o juízo, seu Davino ficou mais calado do que já era. Passava dias no rancho mexendo na horta, afiando faca sem precisar, refazendo o sinal na porteira todo santo dia, de manhã e de noite. Mas uma coisa ele dizia com firmeza: se essa coisa quer falar comigo, então que venha, mas venha de frente. E foi aí que fez a promessa. Contou pro padre da vila que se saísse vivo da próxima vez que visse a coisa, iria até Aparecida, a pé com um rosário no punho e uma vela de 7 dias na mão. O padre olhou meio atravessado, mas benzeu ele com água benta mesmo assim. Conselhos e proteções. Já a dona Nega Zefa da beirada do rio, benzedeira velha das boas, mandou ele levar um ramo de arruda atrás da orelha e colocar 3 pedras de sal grosso no bolso esquerdo. Não é para matar, é para afastar Davino. E não olha nos olhos dela de novo, não. Aquilo não é para homem ver. Conselho do padre. O padre olhou meio atravessado, mas benzeu ele com água benta mesmo assim. Proteção da benzedeira. Ramo de arruda atrás da orelha. 3 pedras de sal grosso no bolso esquerdo. Não olhar nos olhos da criatura. A promessa. Se saísse vivo, iria até Aparecida a pé, com um rosário no punho e uma vela de 7 dias na mão. O confronto final. Na noite escolhida, ele foi. Saiu sozinho de propósito, com o cavalo amarrado em casa. Queria encontrar a coisa do jeito que sempre foi. Só ele, o mato e o que o céu quisesse mostrar. E não demorou muito. No meio da estrada, perto da velha figueira torta, o cheiro voltou. Quente, azedo, enjoativo e logo depois o som, arrasto, respiração, garras na terra, mas ele não correu. Ficou parado, puxou o rosário do bolso, amarrou no punho como se fosse brida de cavalo, olhou pro mato e disse: eu não vim para briga, vim para escutar, mas se for para me levar, leva sabendo que eu tenho fé, silêncio. Mas aí a coisa saiu da mata, não correndo, não pulando, andando como gente, como sombra de gente, alta, encurvada, com os olhos em brasa, mas a boca parecia chorar. O lamento da criatura. A aparição. A coisa saiu da mata, andando como gente, como sombra de gente, alta, encurvada, com os olhos em brasa. O lamento. Não era grito nem rosnado. Era um lamento fundo, como se tivesse dor. As palavras. Então parou bem na linha onde a luz da porteira alcançava. E ali entre o breu e a luz fraca, a coisa falou, mas ninguém sabe o que foi que disse. Só seu Divino. Não era grito nem rosnado. Era um lamento fundo, como se tivesse dor. Então parou bem na linha onde a luz da porteira alcançava. E ali entre o breu e a luz fraca, a coisa falou, mas ninguém sabe o que foi que disse. Só seu Davino. E ele nunca contou. Na manhã seguinte, o povo viu ele descer a serra de pé com a vela acesa na mão, andando em silêncio pela beirada da estrada. A promessa cumprida. Foi até Aparecida, cumpriu a promessa e voltou. Mas nunca mais falou da coisa, nem refazia o sinal da porteira. Diz que não precisava mais. A vida é cheia de encruzilhada, mas tem uma que todo mundo enfrenta sozinho. É aquela entre a dúvida e a fé. Foi numa tarde quieta, com o céu meio alaranjado, que sentei com meu avô na varanda. Ele estava com a manta nos joelhos, um copo de chá de capim santo na mão e o olhar perdido lá pro lado do mato. Eu já era homem feito, já tinha visto o mundo rodado estrada, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. A história do seu Davino, a coisa, o sinal da porteira. E foi ali, quase como quem fala com o vento, que meu avô disse: sabe, meu filho, o seu Divino me contou. O segredo revelado. Contou no dia em que a vela dele apagou sozinha no 8º dia depois de Aparecida. Disse que aquela coisa não era do mal, não era aviso. Fiquei sem saber o que responder. Aviso. Ela vinha acompanhando ele porque ele estava esquecendo quem ele era. Porque andava sozinho demais, bebendo demais, se afastando até de Deus. Era a sombra da alma dele.
E quando ele parou, ela falou, e o que ela disse? Meu avô suspirou fundo, olhou pro céu, depois para mim, disse assim, tô te levando devagar para ver se você volta. Fiquei gelado. Aquela coisa era ele mesmo. Meu avô fez que sim com a cabeça. Era o que o povo chama de encosto, sim, mas não daqueles ruins. A verdadeira natureza. Não era mal. Era o que o povo chama de encosto, sim, mas não daqueles ruins. Era ele mesmo. Era eco da vida mal vivida. A tristeza dele tinha tomado forma. O verdadeiro propósito. Estava só esperando ele abrir a porteira por dentro. Era eco da vida mal vivida. A tristeza dele tinha tomado forma. Estava só esperando ele abrir a porteira por dentro. E aí tudo fez sentido. O sinal na madeira era mais para ele do que para a criatura. Era um lembrete, uma barreira contra ele mesmo. Seu divino não morreu de susto, nem de doença. Morreu em paz, deitado na rede, sorrindo de canto de boca, com o rosário ainda no pulso. O legado na porteira. E até hoje dizem que ninguém teve coragem de apagar o símbolo da porteira. Ficou lá esmaecido, marcado na madeira como cicatriz de alma. Mas eu nunca me esqueço do que ela disse. Tô te levando devagar para ver se você volta, porque tem hora na vida que a única coisa que salva a gente é parar, olhar pro céu e voltar. Tô escrevendo essa carta porque tem coisa que a gente não deve guardar para si, senão elas viram sombra. Hoje, quando passo ali perto do Rancho Velho, sinto um arrepio bom. Daqueles que não assustam, só lembram a gente de que tem coisa que é maior do que os olhos podem ver. A porteira ainda tá lá, a madeira comida pelo tempo, mas o sinal ainda parece de leve, como se tivesse sido gravado na alma do lugar. O respeito pelo mistério. Ninguém mora mais lá, mas o povo ainda evita passar depois do pôr do sol. E eu rezo baixinho cada vez que subo aquela estradinha de terra. Não é medo, é respeito. Porque agora eu entendo. Aquela coisa que seguia o seu divino não era bicho nem assombração. Era a alma dele gritando para não ser esquecida. Quantos de nós hoje estão andando por aí com uma sombra do lado, né? Com o coração pesado, alma cansada, se afastando de tudo que dá sentido. A lição para todos nós. O afastamento. Às vezes a gente se perde sem perceber, vai largando de ir na missa, de visitar os velhos, de sentar para ouvir uma reza. O esquecimento. Vai esquecendo da cruz, do santo, do terreiro, da fé que sustenta. E aí quando vê, já tem coisa andando atrás. A verdade. Não é o mundo que está escuro, é a gente que esqueceu de acender a vela de dentro. Às vezes a gente se perde sem perceber, vai largando de ir na missa, de visitar os velhos, de sentar para ouvir uma reza. Vai esquecendo da cruz, do santo, do terreiro, da fé que sustenta. E aí quando vê, já tem coisa andando atrás. Não é o mundo que está escuro, é a gente que esqueceu de acender a vela de dentro. O propósito da carta. Por isso eu deixo essa carta aqui, não para assustar, mas para lembrar que toda vida tem uma encruzilhada e toda alma tem uma porteira e que às vezes o que falta para a gente voltar é só refazer o sinal. Se essa história mexeu contigo, não esquece de deixar teu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a próxima. E se você tem um caso forte que carrega fé, mistério ou coisa que ninguém ousa contar, envia pra gente no e-mail que tá no comentário fixado. Aqui na Encruzilhada da Vida. A tua história pode ser a próxima. A Encruzilhada da Vida. Toda vida tem uma encruzilhada. Toda alma tem uma porteira. Às vezes o que falta pra gente voltar é só refazer o sinal.